Fala concurseiro, fala concurseira, vamos para a nossa segunda aula para o concurso público de Castanhal, Pará. E também serve para qualquer concurso cuja banca seja o CETAP ou a Fundação CETAP. Assunto que cai corriqueiramente em nossa segunda aula. Vamos falar agora do processo de formação de palavras. Só lembrando que o próximo já vou falar sobre figuras de linguagem ou banca que gosta desse tipo de conteúdo. Só de denotação e conotação é muito fácil achar a questão dessa banca. E imagina de figura de linguagem. Então você vai ter uma aula completa aqui também, da mesma forma que eu estou fazendo aqui para você. Quero rápido aqui só relembrar que esse material ele já vai estar disponível, assim, rabiscado e o normal, tá? Sem risco, no meu canal no Telegram. Eu estou apenas reforçando. Você que ainda não me achou no Telegram, me procure lá aqui, que eu vou disponibilizar, tá? Esse material já está lá, gente. E também, lembrando, você que ainda não se inscreveu no meu canal, peço que você se inscreva, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão, compartilhe e me ajuda nesse projeto aí. Gente, aqui é um convite para você que pode também ser um patrocinador. Essa aqui é a chave Pix. Se você quiser fazer uma contribuição de R$2, R$5, 10, daquilo que, claro, você tiver condições, ali você envia aqui. Isso vai me ajudar bastante, tá? Haja vista que eu utilizo principalmente na aquisição de materiais. O investimento que eu faço aqui para cada vez dar uma aula melhor para você. Ok? Você que pode, você me ajuda aí. Patrocina. Você que não pode, como eu falei, divulga aí, deixa aí o seu like, o seu comentário, a sua sugestão. Aulas completas como essa, dessa maneira aqui, é só o professor Alessandro que faz no canal aqui no YouTube, gente. E olha, presta atenção, tá? Então já expliquei na aula 1, você que ainda não viu, convido para você assistir. Eu expliquei aqui no caso, né, a estrutura das palavras, os morfemas, detalhei. Você que ainda não viu, peço que veja, tá? Tá aqui a aula. Nesse caso aqui, o meu canal no Telegram já está lá, aula 1. O material já vai estar disponibilizado. E assim, ó, você que está estudando para o concurso de Castanhal, vai lá no meu canal no YouTube, procura lá na playlist, que você vai encontrar lá, ó, concurso de Castanhal Pará, aulas de português, tá? Então é muito fácil você identificar. E eu vou atualizar, já vou colocar esse vídeo lá também. E os demais, vai estar tudo lá, tá? Para você não ficar perdido, que também tem uma quantidade de vídeos no meu canal considerável, certo? Galera que vai fazer a prova para o nível fundamental, preste atenção que vai ter uma prova também que eu vou comentar para vocês com base, tá? E eu vou explicar também conteúdo para que vocês entendam. Vamos para nossa segunda aula, certo? Coloquei umas questões. Lembro da última aqui que eu já antecipei, não foi? Que para você entender agora o processo de formação de palavras, certo? Então vamos para a nossa aula, gente. Bom, de acordo com a gramática da língua portuguesa, nós temos dois tipos principais de processo de formação de palavras, tá? A derivação, ok? E a composição. Para você já logo diferenciar. Derivação, gente, é o processo de formação de palavra em que você vai ter apenas um radical, tá, ok? Professor, o que é radical? Aula 1. É um tipo de morfema, ok? Então, aqui você vai ter, no caso, ó, palavras que serão formadas a partir de uma palavra primitiva, que é a palavra que mantém um certo radical. Já a composição, nesse caso aí, a ocorrência de formação de palavras, nesse caso, em que vai se dar por pelo menos dois ou mais radicais. Então, por aqui, ó, você já consegue determinar, diferenciar esses dois principais processos de formação de palavra. Derivação e a composição. Na derivação tem uma palavra primitiva e eu tenho uma palavra derivada. Essa palavra derivada ela vai formar por quê? Por um radical e nesse caso, os afixos, que você estudou também comigo na aula anterior e viu que são os morfemas, né? Prefixo e sufixo. Nesse caso, os morfemas que se agregam antes ou depois do radical. Então, para efeito de exemplo, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a palavra pichador, pichação, por exemplo, ela foi formada pelo radical, aqui, picha, e pelo apresentador do afixo que vem depois do radical. Nesse caso, a gente vai chamar de derivação sufixal, certo? Aí, de repente, eu tenho, por exemplo, a palavra, tá aqui, ó.
tá? Impessoal, ou seja, eu tenho o radical aqui, ó, pessoa, nesse caso, está aqui, tá? Pesso, nesse caso. E aí eu tenho a o quê? Para formar a palavra impessoal, nesse caso agregou-se um morfema antes, né? Um afixo antes do radical. Aí nesse caso eu tenho derivação prefixal. E aí no caso da composição, nós vamos ver que há dois tipos. Então quando, por exemplo, a palavra que é formada, simplesmente nós temos a justaposição, a junção, a colocação de um lado de um radical e uma outra palavra, sem que nenhuma se altere para formar a palavra que deu origem, tá? Que nesse caso a gente chama de justaposição, e a aglutinação, quando na formação, tá? Nós temos algumas alterações, principalmente fonéticas, né? No caso, é a questão aqui da palavra, por exemplo, planalto, né? Planalto central, que nesse caso aqui, ó, nós temos a junção da palavra plano, das palavras, né? Dois radicais plano mais alto. Então, observa aqui que é uma alteração fonética, nesse caso seria um tipo de composição já por aglutinação. Então, os tipos de derivação nós temos aqui. Nós temos a derivação prefixal ou prefixação. Por isso que eu falei que é muito importante aquela aula inicial, até porque, gente, não vai ser só importante aqui não, viu? Tem muito estudo aí da parte da gramática que esse conceito aqui você precisa entender, você precisa fixar. Nós temos a derivação sufixal ou sufixação. Nós temos a derivação parasintética ou parassíntese. A derivação regressiva, certo? A derivação imprópria, ok? Então, esses são os tipos de formação de palavras, tá? Por derivação, não esqueça. Então, eu tenho uma palavra primitiva e a palavra derivada que vai surgir a partir dessa anexação de afixos, ou seja, prefixo ou sufixo. Derivação prefixal, você vai ter uma palavra que vai ser formada a partir do acréscimo de um prefixo. Aí lembra, pré-antes, ok? Então, o prefixo é uma morfema que vem antes do radical. Então, nesse caso aqui, eu tenho a palavra por, e aí eu vou ter uma nova palavra aqui, repor. Veja que não tem o mesmo significado, tá? Acrescentou-se um prefixo, porque vem antes do radical. Mesma coisa aqui, ó, dispor, nesse sentido aqui, compor, contrapor, enfim, tá? Eu tenho a palavra feliz, eu vou juntar ela um morfema, nesse caso um afixo antes da palavra primitiva, antes do radical. Nesse caso eu forma-se a palavra infeliz. Nesse caso, qual é o processo? Derivação prefixal ou prefixação. Já quando se acrescenta a um elemento, um morfema que vem depois do radical, o processo de formação de palavra é sufixal ou sufixação. Nesse caso aqui, por exemplo, a palavra valor, né? Nós temos valorizar, tá? Aliás, a palavra aqui igual, aí nós temos o que? A palavra igualdade, nesse sentido, aí aqui acrescenta um prefixo, claro, mas nós estamos falando aqui do sufixo. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a palavra feliz e vou acrescentar um afixo depois do radical. Olha só, que eu chamo de sufixo, tá? Professor? E no caso, forma com desinência, lembra da aula anterior? Claro que não. Quem forma a desinência, quem forma a palavra, perdão, é o afixo, né? Eu expliquei isso na aula anterior. Então, nesse caso aqui, ó, formou-se a palavra felizmente. Qual é o processo? Sufixação ou derivação sufixal, ok? Aí, é claro, gente, nada impede na língua portuguesa, ou também isso acontece bastante, tá? O quê? Da palavra receber ao mesmo tempo um prefixo e um sufixo. Isso é um processo natural da nossa língua portuguesa, ok? Então, o que acontece? Vamos dizer que caiu lá uma palavra, a banca perguntou para você classificar o processo de formação da palavra infelizmente. Aí lembra, o radical ele está aqui. Acrescentou-se o quê? Ó, no caso, um prefixo, não foi? E acrescentou-se aqui um sufixo, tá? Deixa eu colocar aqui, não é essa abreviatura aqui não, viu? Abreviação, aliás. Tá? Inclusive é um tipo de formação de palavras. Só estou colocando aqui para você entender, certo? Então, o que acontece nesse caso? Olha, preste muita atenção aqui, ó. Preste muita atenção mesmo. Nesse caso aqui, essa palavra ela pode ser formada ou por um prefixo,
ou por um sufixo, ou por um prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Veja, eu posso tirar aqui, ó. Se eu tirar o prefixo, eu tenho a palavra felizmente. Se eu tirar, nesse caso aqui, ó, o sufixo, eu tenho a palavra infeliz. Então, professor, aqui eu vou classificar como derivação prefixal e sufixal, ou prefixação e sufixação. Agora, há palavras que são formadas, viu, gente, pelo acréscimo, olha, simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo de um prefixo e um sufixo, ou seja, na ausência de um, nós não vamos ter formação de palavras. Esse processo é chamado de derivação parasintética ou parassíntese, tá? Problema do português, da gramática da língua portuguesa, são esses nomes que você precisa se familiarizar, tá? É muito importante que você entenda cada um deles. Então, vamos pegar aqui, rapidamente, de novo o exemplo que eu coloquei lá atrás, né? Então, nós temos aqui a palavra feliz. Aí, olha só. Sufixo, derivação sufixal ou sufixação. Prefixo, derivação prefixal e sufixal. Ou prefixação e sufixação. Eu vou tirar aqui o sufixo. Forma alguma palavra só com o prefixo? Forma. Professor, é parasintética? Não. Porque, veja, aqui, ó. Não necessariamente eu tenho que ter o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, simultâneo. Ok? Na parassíntese, sim, ó. Vamos pegar aqui, nesse caso, a palavra abençoar, tá? Nesse caso aqui, ó. Se a gente tirar o prefixo ou o sufixo, tá? Com qualquer uma dessas palavras aqui, viu, gente? Qualquer uma dessas palavras aqui, se a gente tirar ou o prefixo ou o sufixo, nós não vamos ter uma palavra, tá? Nós só temos uma palavra com acréscimo ao mesmo tempo de um prefixo e um sufixo. Vamos pegar aqui a palavra amanhecer. Eu vou tirar o prefixo. Existe essa palavra no nosso vocabulário? Claro que não. Então, tá? Vou até brincar aqui. Ok? Tá bom? Os matemáticos vão entender isso aqui. Então, não tem essa palavra. Não existe no nosso vocabulário. Ok? E a palavra, vamos tirar agora o sufixo, ó. Existe a palavra amanhã. Aí você vai dizer, não, professor, o que é isso? Ou seja, eu só tenho uma palavra, só se forma uma palavra nova se acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, ou seja, é simultâneo. Que processo é esse? Derivação parasintética ou parassíntese. Outro tipo de derivação, gente, esse vai acontecer principalmente com os verbos que estão na sua forma nominal infinitivo. Então, não esqueça. Na maioria do vocabulário da língua portuguesa, as palavras que têm essa terminação, não todas, ok? Eu não vou cair nesse erro de falar que todas não, com certeza não. A maioria das palavras que terminam que tem essas terminações, não esqueça, estão na forma nominal infinitiva. Isso aí é aula para verbo. Você vai ver aqui comigo também. Certo? Então, o que significa? Tem palavras que são formadas, por exemplo, aqui, ó. Eu tenho, nesse caso, a palavra aqui, o verbo cantar, e o verbo, ele pode perder, ó. Tá aí o sentido da expressão regressiva, ó. O verbo, ele pode perder o R. Isso acontece. As palavras, tem muitas palavras formadas assim. E aí dá origem o quê? Por exemplo, tá? O verbo canto, ou o verbo canta. Pronto. Ou seja, veja só. A palavra aqui, ó, derivada, essa é a palavra derivada, viu, gente? A palavra que teve origem a partir da primitiva, veja só, houve uma perda aqui. Não houve um acréscimo. Então, por isso que nós chamamos aqui, ó, regressiva, porque se retira a parte final de uma palavra, nesse caso, primitiva. Então, esses substantivos, né, que são formados a partir desses verbos, chama-se, por isso, de quê? De deverbais, que nesse caso indicam, né, sempre o nome de uma ação, tá? Então, é muito simples. Você vai substituir a terminação do verbo, que é formada pelo quê, ó? Pela vogal temática, né? Lembra de vogal temática que o professor explicou? Tá? De novo aqui, ó, se você que ainda não pegou a outra aula, assista, cara. Pelo amor de Deus, veja lá. Então, radical tá aqui, ó. E aqui eu tenho o quê? Desinência de gênero feminino? Claro que não. Não tem a forma masculina canto. Aqui é a vogal temática que junto forma o tema. Também expliquei na aula anterior isso aí. Aí o que acontece é só tirar aqui, ó, desinência de infinitivo, nesse caso aqui, o R, pronto. E aí, olha só, forma-se esses vocábulos aqui
todos pelo processo de formação de palavra, derivação regressiva. Também temos palavras que são formadas, gente, por derivação imprópria. O que acontece aqui? A palavra ela muda de classe gramatical. Isso acontece muito com o processo na língua portuguesa. Preste atenção aí, ó. Chamado de nominalização. Oh, meu Deus do céu. Não é só com ele, não, tá? Que antigamente, ou alguns livros, né, uma vez que a banca gosta de gramática, eu vou colocar esse nome aqui. Em algumas gramáticas você encontra substantivação. Tá? Então vamos dizer assim, ó, por exemplo, eu coloco aqui, ó, andar faz bem, por exemplo. Aí digo aqui, ó, termina em AR, é um verbo que está na forma nominal infinitiva. Aí o que acontece? Tem construções na língua portuguesa nesse sentido aqui, ó. O andar de Alessandro é diferente, por exemplo, aqui, ó, tá? Vou escrever aqui rápido, só para você prestar atenção no elemento aí na frente, viu, gente? Então aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Em outro contexto, terminou em AR, tá? Verbo na forma nominal infinitivo. Agora, pela presença do artigo, o artigo faz o quê? Ele provoca, tá? O artigo, gente, o artigo, preste muita atenção. O artigo na língua portuguesa, ele tem a capacidade de proporcionar esse fenômeno aqui, ó. A palavra que pode ser de qualquer outra classe de palavra. A partir do momento que tem o artigo antes, ela vai se tornar em um substantivo, ou seja, advérbio, agora é substantivo. É a mesma palavra, não perdeu, não acrescentou nada. Houve apenas o quê? Mudança de classe gramatical, ou seja, derivação imprópria, tá? Aqui, ó, por exemplo, ó, não aceitarei um não como resposta. Não, normalmente é um advérbio, só que o que aconteceu aqui com o não, tá? Vamos dizer assim, eu coloco aqui, ó, eu disse não, ó. Vou colocar aqui outro exemplo. Eu disse não. É um advérbio, porque simplesmente ele está na função de acompanhar o verbo aqui, ó, o modificador. Tá? Agora, olha só, coisa da língua portuguesa aí, ó. Eu disse um não na cara dele. Ô, professor, que frase é essa, viu? É a que veio, meu irmão. O que aconteceu agora aqui, ó? Não é mais advérbio, porque o artigo transforma esse ex-advérbio em um substantivo. Qual é o nome disso aqui, professor? Nominalização ou substantivação, que nesse caso é um tipo de formação de palavras chamada de derivação imprópria. Gente, tá dando para entender isso aqui? Tem como você não entender uma aula como essa? Mereço ou não mereço, tá? Que você aí se inscreva aí, ou que você mande aí, tá? Um valor bem insignificante para ajudar no meu canal. Mereço ou não mereço? Tá aí, material, professor, e esse material já está lá no meu canal no Telegram. Vai lá e baixa, tá ok? Eu vou deixar tudo lá para você ficar disponível aí, certo? Aula completa aqui, ó, vídeo completo. Não tem negócio de cortar pela metade e depois deixar para você pagar. Não existe isso, tá? Pode a concorrência ficar com raiva, mas aqui, meu irmão, projeto é de Deus e vai continuar dando certo. É um absurdo, tá? Nesse caso que você está propondo. Simples, ó. Tá? Absurdo, normalmente é o que nesse caso? Tá? Então, vamos lá. Na primeira frase, não, o advérbio converter-se em substantivo. Na segunda, o adjetivo absurdo também se converteu em um substantivo. Porque, normalmente, absurdo, ele é um adjetivo. Porque ele o quê? Ele é um atributo, né? Ele qualifica, nesse caso, um nome, um substantivo. Certo? Você está falando bonito. O amar é indispensável. Olha só aqui, ó. Você está falando bem. Veja só. Presta atenção. Era para ser esse termo aqui. Por quê? Nesse caso eu tenho um advérbio, porque modifica o verbo, tá? Mas olha só o que aconteceu. Colocou-se aqui, isso é normal, gente, na nossa língua portuguesa. A palavra bonito, que normalmente é um adjetivo, ó, ela está o quê? Na função típica de um advérbio, ó. No caso aqui, substituiu o bem. E aí formou-se uma nova palavra. Veja, nesse sentido, continua sendo a palavra bonito, não alterou nada. Eu coloquei o bem aqui só para você entender que a palavra bonito está no lugar de um advérbio. Apenas isso. E aqui, ó, o que aconteceu com o verbo amar? Nesse caso, ele se converteu num substantivo. Por causa de quem? Isso, não esqueça. Cara, você é muito inteligente. Por causa de um artigo que veio antes, nós chamamos de nominalização.
Ok? Então, derivação imprópria. Deu para entender isso aí, gente? Tá? Então, deixa eu colocar aqui uma questão de concurso. Tá ok? Leia aí para você responder. Eu acho, será que eu respondo essa questão? Tá? Eu vou deixar aqui para você responder. Eu vou fazer o seguinte. Você vai colocar nos comentários aí, tá? Você vai dizer, professor, questão 5, alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D, tá? Eu vou deixar aí para você comentar, tá bom, gente? Aí depois de um bom comentário aí, eu vou fazer nesse sentido, eu vou dizer qual é a resposta correta. Mas eu tenho certeza que só por aqui, pelo que você viu até o momento, tá? Você já vai ter condições de responder. Responda aí. Além da derivação, nós temos a composição. Como eu falei para vocês, então, na composição nós temos dois tipos. Como eu disse, ou a palavra que é formada com acréscimo de dois ou mais radicais, de duas ou mais palavras, ela pode simplesmente não sofrer nenhuma alteração, apenas que as palavras que formam se unirem, uma ficarem do lado da outra, tá? Ou elas podem, nessa fusão, tá? Nessa união, ter mudanças. Se só ficar uma do lado da outra, tá? Nesse caso aí, nesse sentido, ó, o que acontece? Composição por justa posição. Se no caso, nessa junção, nessa fusão, ocorrer alguma mudança, alteração fonética, nós chamamos de composição por aglutinação. Exemplos, pegar aqui a palavra obra-prima, tá? Simplesmente eu tenho aqui o radical obra e o radical prima que formam uma obra-prima, uma palavra nova, veja só, composição por justa posição. Uma palavra ficou do lado da outra. E não esqueça, tá? Não esqueça, nesse caso, tá? Nesse caso, preste atenção aí, ó. Eu tenho duas ou mais palavras, dois ou mais radicais, certo? Já na aglutinação, não. Você viu lá no Planalto e aqui na palavra petróleo. Olha só, a palavra petróleo, ela foi formada pela junção da palavra pedra, que tem o seu radical, não é isso? E mais a palavra óleo, que também tem o seu radical. Mas olha só, veja, ocorrem alterações aqui, tá? Aí você vai lembrar, professor, parecido com aquela questão de vogal e consoante de ligação. Isso, exatamente, tá? Que aí petróleo, né? Petros, nesse caso aí, tá? E a palavra óleo. Aguardente, a mesma coisa, né? Você estuda português. Quantas vezes você já viu esse mesmo exemplo aí sendo utilizado? Tá, gente? Então, olha só. Acabou a nossa aula? Claro que não. Porque, além do processo de derivação e composição, nós também temos outros tipos, outros processos de formação de palavra. Banca como essa aqui, tá? Que você está estudando, já caiu. Olha só o que caiu, cara. Isso é eu vou dizer assim, é para acabar mesmo, é para dizer para o candidato que você não vai acertar, tá? Nesse caso, o que acontece aí, ó? Hibridismo, formado por derivação ou composição, é o processo de formação de palavras, o que? De elementos radicais e afixos, que são o que? Oriundos de línguas diferentes. Aí você vai perguntar, professor, e como é que eu vou saber isso aqui? Bom, pelo menos a banca, né? A banca era para dizer, ó, no texto, explicava a etimologia, por exemplo, da palavra democracia, demo e tal, e etc. Mas ali não acontece isso. Só coloca a palavra lá, tem banca sacando. Que só coloca é para você fazer. Então, olha só, nesse caso, a mistura de elementos, seja de radicais, seja de afixos, ou seja, prefixo e sufixo, são por formações de palavras diferentes. Então, nesse caso, por exemplo, aqui a palavra burocracia, ela é formada pela junção de elementos, nesse caso, mórficos, né, do francês e do grego. Caferana, árabe, tupi, Sagarana, né, grande obra com contos do Guimarães Rosa, não sei se você já leu, certo? E aí, o que é que significa, ó? Tá? Em alemão, feitos heróicos, e nesse caso, Urana, que significa a semelhança, né, do tupi-guarani. Então, esse é um processo também de formação de palavras chamado de hibridismo. Além do hibridismo, nós temos a abreviação, tá? E também a abreviatura e alguns materiais, tá, gente? Então, olha só, o que é a abreviação vocabular ou a redução? Preste atenção para você não confundir com sigla, tá? Ou, nesse caso, com abreviatura. O que acontece? Na abreviatura, por exemplo, eu vou resumir, por exemplo, eu vou abreviar.
eu coloco elementos aqui que vão, nesse caso, significar, né, da palavra. De certa forma, indicar as iniciais da palavra. Nesse caso, por exemplo, substantivo masculino. Por exemplo, a abreviação vocabular ou redução, ó, ela acontece por questão de economia ou por afetividade. Por exemplo, tá? Me diga você que tem o nome de José, que a maioria das pessoas não lhe chama de Zé. Tá? Me diga você que tem o nome, tá? Por exemplo, você que tem esse... você que as pessoas lhe chamam de Chico. Qual é o teu nome? É você, poxa, professor, você falou comigo nessa aula aqui, ó. Tá errado, professor? Ô, meu querido, para com isso. Ninguém tá falando de tá errado, tá certo. A gente só está dizendo que isso é uma forma de criar outras palavras. Isso faz parte da nossa língua portuguesa. Então, pela questão de afetividade, então, normalmente as pessoas, ao invés de chamar de Francisco, chama de Chico, né? Então, às vezes, nas famílias que, por exemplo, colocam lá 2 nomes para o filho, aí o que acontece? Faz esse tipo de redução, tá? Então, coloca lá, por exemplo, Adalberto, vamos dizer assim, não vai caber aqui, só por exemplo de ilustração, tá, gente? Vamos dizer que seja Adalberto Fernandes, 2 nomes. Aí o que acontece? A pessoa reduz para Beto. Isso acontece muito, né? Então é uma questão familiar, que também é um processo de formação de palavra conhecido como abreviação vocabular ou redução, tá? Então reduz-se, nesse caso, né, a palavra nesse sentido aqui, ó, tá? Até um sentido que ela se... até uma parte da palavra que dá para ter o sentido. Então, antigamente, né, a gente falava motocicleta, hoje não, é moto, né? Então, pneumático. Quem é que fala, vamos comprar pneumático para o meu carro ou para a minha moto? Não, nesse caso aqui, ó, é pneu. E cinematográfico, nesse caso aqui, ó, passou para cinema, depois passou para cine, a mesma coisa com fotografia. Além da abreviação vocabular, nós temos também, além do hibridismo, viu, gente? A onomatopeia. Gente, onomatopeia eu chamo de efeito especial da história em quadrinho. O que acontece? Essas palavras que são formadas, elas estão tentando reproduzir sons, viu? Tentando, ok? Nesse caso, voz de animais, né? De sons, de ruídos da natureza. Nesse caso aí, por exemplo, a onomatopeia aqui, ó, bang, né? Para tentar reproduzir o som do tiro. Au, para tentar reproduzir o som de cachorro. Então, quando você vê isso no texto, também é um processo de formação de palavras, viu? E, quiçá, de figuras de linguagem. Então, muita atenção nisso aí. Outro processo de formação de palavras, gente, nós já estamos caminhando para o final. Tá dando para entender esse assunto? Tá? Como eu falei, assunto que cai. A banca gosta desse tipo de assunto aqui, ok? Outro processo de formação de palavra é a acronímica ou sigla. Olha só, presta atenção, não vai confundir com abreviação. É muito simples aqui. Aqui é a necessidade de economia, tá? Só que, ó, não tem afetividade. Aqui é a agilidade da vida moderna, nessa nossa vida corrida aí, que muitas das vezes a gente não dá tempo de escrever uma palavra extensa. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma sigla que ela reduz o quê? Um sintagma, ou seja, uma expressão, né? Um enunciado. Tá? Aliás, um quase enunciado, nesse caso aqui, ó, vai se reduzir a letras ou sílabas iniciais. Então, por exemplo, a universidade onde eu fiz o meu primeiro curso, tá? Aqui o EPA, né? Universidade do Estado do Pará, Universidade Estadual do Pará, ONU, Organização das Nações Unidas, e por aí vai, tá? Também é um processo de formação de palavras, viu, gente? Caminhando para o final, outro processo de formação de palavra valise. Nesse caso, essa redução, tá? Ela vai ser o quê? Ela vai reduzir, utiliza parte, né, de 2 palavras primitivas para formar uma palavra nova. Tá aqui o exemplo. Quem de vocês nunca foi estudar, de repente dizer, e aí, você sabe falar espanhol? Você diz, não, eu falo portunhol. Ou seja, aí você criou, nesse caso, uma palavra nova, né, pelo processo de palavra valise. Ou seja, nessa redução aqui, ó, de palavra, ó, que foi que a gente pegou palavras primitivas, nesse caso aqui, ó, que são distintas, né? Então, nós temos português, é uma palavra primitiva, tem um radical espanhol, e aqui formamos uma nova palavra valise nesse caso. Ó, não confunda, tá? Não confunda com o que você estudou agora há pouco ali, viu? Ó, que é, nesse caso é redução, ó. Vou até voltar aqui para você não confundir, ó, com o hibridismo, viu, gente? Aqui, ó, nesse sentido aqui, certo? Deu para entender aqui? Não é redução, como aconteceu lá. Aliás, lá não é redução, aqui é.
Também, gente, as gramáticas elas não colocam isso aqui, ó, mas preste muita atenção. Aliás, as gramáticas não. Tem bancas que não costumam cobrar isso aqui, mas preste muita atenção. A criação semântica também é um processo de formação de palavra. Como assim, professor? É a mudança de significado que eu e você fazemos. Tanto, olha, isso aqui é tão importante, ó, tá? Que nesse caso aqui, ó, tem uma relação muito grande com denotação e conotação, viu, gente? Então, o que acontece? Isso aqui a gente vai estudar na próxima aula, cara. Eita, o assunto bom que a banca gosta demais desse aqui, certo? Então, eu tenho a palavra rede, por exemplo. A rede, vamos dizer que é um objeto para dormir, vamos dizer, artar. Aí você diz, olha, rede social, Instagram, opa, o que aconteceu? A palavra rede, em um contexto, ela tem um sentido, e a palavra rede, em outro contexto, ela passa a ter um outro significado. Ou seja, quando você muda o sentido de uma palavra, você também está criando uma palavra nova, nesse caso, por meio do processo de criação semântica. Por fim, um outro processo de formação de palavra é o estrangeirismo. Nesse caso, já fica muito bem claro, tá? O emprego de palavra estrangeira em frase de língua portuguesa. Às vezes ele é tão... já faz parte da nossa língua portuguesa, ó, que a gente nem estranha, né? Então, por exemplo, quem de vocês fala aqui, por exemplo, eu quero que você delete essa página. Não, você diz, ó, delete, ou seja, já está até fazendo parte do nosso vocabulário. Por quê? É expressões do inglês, né, que você acaba se agregando. Por exemplo, hoje em dia é comum a pessoa dizer, faça delay aí, pelo amor de Deus. E outras expressões que acabam entrando no nosso vocabulário. E aí também é um processo de formação de palavras, viu, gente? Nesse caso, emprega-se palavra estrangeira. Aqui, ó, vou criar meu website. Nesse caso, a pessoa não fala, eu vou criar meu sítio de teia. Né? Dizer, chega e diz assim, por exemplo, olha, eu queria... Entra aí no sítio do professor Alessandro. Aí você vai dizer, como assim sítio, professor Alessandro? Não tem sítio? Não, meu querido, eu estou falando do site. Tá? Ou seja, a gente não fala sítio, a gente fala site em inglês. Está fazendo parte do nosso vocabulário. Aqui, ó, é melhor deletar do grupo, né? E fazer minha homepage, enfim, e outras expressões, tá? Para finalizar, claro, questão aqui da banca, tá? Vamos ver aí, esse eu vou responder com vocês, tá? Depois que você estuda, você vai ver, nossa, como é fácil. Mas se você não estudar, meu querido, isso aqui fica complicado, é difícil você acertar. Então, aí, ó, sabendo que eco e logia são radicais, o processo de formação de ecologia é, ó, vamos lá. Eu tenho eco, é um radical, eu tenho logia, é outro radical, correto? O que aconteceu? Professor, um ficou do lado do outro. Um se justapôs do outro. É derivação? Não, professor, porque o senhor falou que disse que a derivação tem que ter só um radical. Muito bem, você é inteligente. Então é o que? A composição, né? Pode ser, né, professor? Porque tem outros processos. Aí vamos ler aqui. É composição por aglutinação? Nesse caso, mudou aqui, ó. Acrescentou alguma coisa? Veja bem, ó. É cor, tá aqui, ó. Logia, não, professor. Então essa aqui não, tá fora. É derivação sufixal? Você vai dizer, não, professor, tá aqui, ó. São radicais. Então tem dois radicais, é composição, tá fora. É derivação parassintética? Também não, professor. E é composição por justaposição? E aí, marco ou não marco? Beleza, viu? Acertou, você colocou a alternativa D, porque nesse caso é a composição por justaposição. Eu tenho dois radicais formando uma palavra nova, sendo que não há alteração em nenhum, certo? E derivação imprópria com certeza também não. Ok, gente? Tá? Deu para entender? Ok, já fica a chamada. Meu muito obrigado por você que prestou atenção até aqui. Até a próxima aula. Olha só o nosso assunto, figura de linguagem. Vamos estudar denotação e conotação. E claro, pessoal do nível fundamental, tem vídeo aqui saindo para você. Comentário de prova, tá? Nível fundamental de língua portuguesa, com conteúdo, para você entender e fixar conhecimentos. Quem sabe você esqueceu a tempo. Gente, muito obrigado, um abraço e até uma próxima oportunidade, se assim o Papai do Céu permitir.